Para você, segurança do Canal 4, nós estamos iniciando mais um TCV Entrevista. E no programa de hoje eu vou conversar com a professora e coordenadora do curso de Ciências Biológicas da FAPREV Unesp, Presidente Venceslau. A convidada é a Lúcia Regina Perego Grupo. Obrigado por você ter atendido o nosso pedido e vir bater um papo com a gente, Lúcia. Eu que agradeço, em nome da instituição, da Unesp, tá? Pela oportunidade da gente estar podendo divulgar o nosso trabalho. Muito bem. Antes da gente falar, o grande motivo por que você veio, eu queria te dar uma passeadinha para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Você nasceu no Paraná, né? Sou. Você lecionava no Paraná? Lecionava. Você se formou em... Eu me formei... bióloga. É uma bióloga, né? Isso, sou bióloga. Eu perguntei numa pré-entrevista para você aqui porque você tinha escolhido ser bióloga, né? Você me disse que ia fazer medicina. Isso. Uhum. Mas não tinha condições financeiras na época. Não, é porque eu não consegui passar no vestibular. Eu não consegui passar. Quando tentei, não consegui. Mas é difícil, né? É difícil, a concorrência era muito grande. Aí eu resolvi fazer biologia. Da medicina você queria? Então, eu acho que na época eu nem sabia direito o que eu queria ser, que área da medicina, mas o meu sonho era ser médica. Mas de certa forma, nós biólogos, acabamos brincando que nós somos médicos do planeta, de uma certa forma. Então, e muitos campos da biologia, elas acabam caindo no campo da medicina, porque todos fazem parte das ciências, ciências da saúde. Aí você me disse que com um ano de fazendo biologia, você ficou simplesmente apaixonada. Fiquei e vou ser bióloga para o resto da minha vida. Você se formou lá em Curitiba? Não, eu me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa e fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, onde eu até trabalhei como professora substituta. Depois eu trabalhei por 14 anos na Faculdade Integrada Espírita, trabalhei na Unibrasil, trabalhei na Secretaria de Estado do Paraná no Fórum da Agenda 21, onde nós publicamos 2 livros no ano de 2010. Falando sobre o quê? Então, um dos livros foi sobre um seminário internacional da Agenda 21 que o Fórum do Paraná fez. E o título do livro é Pacto Paraná Sustentável, que até hoje ainda está sendo... são ações da Agenda 21 para serem, Explica um pouquinho para o pessoal o que é a Agenda 21. O pessoal em casa a Agenda 21 ela foi instituída na Rio Mais 10, e onde foi escrito um livro global que se chama Agenda 21, que ele continha 40 capítulos, e nacional e internacionalmente, a gente deveria cumprir os 40 capítulos. Agora a gente teve a Rio Mais 20 para rever o que inclusive foi também no Rio de Janeiro, para rever nas ações da Agenda 21 se foram efetivas ou não. E muito pouco do que se tinha proposto foi realizado. Aí eu ia tocando no assunto para você, não parece meio utopia quando a gente fala de coisas tão sérias que deveriam ser feitas e colocadas em prática? Então, mas não é utópico, porque hoje nós falamos, hoje você ouve falar em empresas verdes, em cidades sustentáveis, nós vemos assuntos globalizados que há 10 anos atrás a gente não ouvia, não chegava na população, e nós não temos saída. Ou a gente se torna sustentável ou a humanidade caminha para uma... Essa é verdade. É verdade. Nós não temos saída. É a única solução. Nós falamos sobre o tempo aqui que é muito quente, a temperatura aqui é horrível. Nós temos processo de desertificação, nós temos nascentes morrendo. É só você andar aí, daqui a Prudente, são imagens assim, terríveis. Por isso que eu falo, falta biólogos aqui na região. Mas, além dos biólogos, falta vontade política, falta uma série de fatores na realidade. Desculpa, talvez eu esteja até indo para um lado que foge um pouquinho da minha entrevista com você. Mas não seria um pouquinho de falta de conhecimento das pessoas, Lúcia? Eu não sei se falta de conhecimento. Que nós não temos essas ações? Não sei, porque assim, algumas propriedades são multadas se você não cuida das suas nascentes, certo?
E mesmo sendo multadas, a população não reage. A multa é punitiva, ela não é explicativa na realidade, né? Ela não é educativa. Então isso a gente discute um pouco, mas é a única maneira de você ainda preservar algumas áreas, né? Então eu acho assim, é um desconhecimento público e falta de vontade política. Então, quando você une os dois, só grandes ações, eventos grandes como a Rio Mais 20 que vão discutir globalmente, né, os efeitos que isso causa a longo prazo. Eu estou falando de pequenas ações, não estou falando de poluição industrial, da água, destruição de florestas, para plantar soja e coisas, né, ou para retirada de madeira. Então, assim, são situações gravíssimas que tem... A nossa região aqui sofreu a devastação. Então, a gente não tem. Eu estranhei muito que eu venho do Paraná, e lá ainda a gente tem remanescentes de florestas, né? Pouco remanescente, mas nós temos. E aqui eu cheguei, a gente fala, só tem plantação de picanha, até a gente brinca, porque você não enxerga uma árvore nas propriedades, você, quando tem algum lago, alguma nascente, ela está totalmente desprotegida, e isso, as áreas totalmente erodidas. Então, assim, eu olhando com essa visão que eu tenho, né, a longo prazo, nem muito longo prazo, muito curto prazo, algumas propriedades vão perder a viabilidade. Para qualquer coisa. Porque você pode pôr gado em cima, mas se não tiver o que ele comer, você vai sustentar o gado na ração, o custo é alto. Fica muito caro. O custo é alto. Aqui para nós que temos terra produtiva é alto, né? E outra, para você criar gado na ração, você tem que destruir florestas, plantar soja que vão virar ração. Então não tem saída. É um caminho meio que um caminho sem volta. Sem volta, mas é um caminho assim, autodestrutivo, mas ele pode ser reversível, desde que o dono das propriedades ou que a população tome consciência. Não é feito meio bumerangue, não? O que nós fizemos lá, nós estamos colhendo agora? Com certeza. É de admirar, por exemplo, que você não possa parar, pelo menos, o carro na estrada para você virar uma árvore. Pois é, mas assim, são situações tão simples, né? Nós temos água potável, pouquíssima, né, disponível, mas todo mundo, coisas pequenas, todo mundo toma banhos extremamente longos, não fecha a torneira para escovar o dente, né, lava a calçada com mangueira, varre a calçada. Então, assim, nós, na cidade que eu moro, em Piqueirumbi, é poço artesiano, então você nunca vê a fonte secar, né, então, assim, água usada à vontade. E não se tem consciência, nenhum de nós tem essa consciência ambiental. Nossas crianças vão ter. A futura geração está tendo, porque a educação ambiental ela vem sendo trabalhada, né, desde pequenos na escola. Nós não tivemos, nossa geração não teve. Eu já cheguei a citar aqui no programa com alguns entrevistados em outros determinados assuntos que parece que a minha geração e a sua geração, parece que nós ficamos entre um abismo. Nossos pais vieram, aí nós somos a geração do que pode. E nada sabemos. E depois tem essa geração que são os nossos filhos, a geração saúde, a geração com consciência ambiental. E a gente fica meio que perdido. Então, mas eu acho ainda que é nossa responsabilidade, porque nós ainda estamos numa faixa etária que dá tempo de revertermos algumas ações e plantarmos para o futuro dos nossos filhos. O futuro a realidade das futuras gerações. A ONU preconiza isso, né? Que nós temos que deixar um ambiente saudável para as futuras gerações. Nossa obrigação. Está preconizado até na Agenda 21. Dever e obrigação nossa, né? Gente, eu estou conversando hoje com a Lúcia Regina Perigo Grupo. Ela é professora e coordenadora de Ciências Biológicas da FAPREV, Uniesp e presidente da CESAL. Bom, de tudo isso, nós vamos passar para um assunto que é chamado dengue, daqui a pouquinho, no próximo bloco aqui do programa. Você vai guardar só um minutinho. Deixa eu falar para você do Gugas Oriental Gourmet. Delícias na sua mesa, no Pedro II 187, fone 3272-1919. Gugas Oriental Gourmet. Olha, delícia, no final de semana, no sábado tem feijoada, no domingo tem rodízio, nós temos churrasco maravilhoso. A Romeira Móveis, Eletros, Domésticos e Informática está com a gente. A Romeira fica na Princesa Isabel,
aqui em Presidente Venceslau. E olha, a Almira está com uma promoção espetacular já nesse mês para você, tá bom? Aproveite. Para mais, em Venceslau Farma, a fórmula, desculpem, para mais 3272-9200, telefone da Farmais. Tá? 24 horas por dia, cuidando da sua saúde, diz que entrega das 8 à meia-noite. Cooperótica Center, fica encantado com esses óculos, tá? Só R$51 mensais, se compra no Visa, se compra no Master. Tem duas lojas, uma na Tibiriçá e outra na Newton Prado. Thiago Joias e Relógios, em Presidente Venceslau, na Newton Prado. Fique linda, tem só esses exemplos maravilhosos que o Thiago tem à sua inteira disposição. E também o Bálsamo Sucupira, né, contra dores, Bálsamo Sucupira. Esse é muito bacana mesmo, meu amigo Jefferson. Intervalo comercial e nós voltamos já com o TCV Entrevista. Aguardem. Pessoal, hoje a minha convidada é a Lúcia Enzina Perigo Grupo. Ela é professora e coordenadora de Ciências Biológicas da FAPREV, Unesp e Presidente Venceslau. Vamos lá. Como é que a dengue veio parar aí para você entrar com a armadilha que funciona para pegar o mosquitinho da dengue? Tudo começou no ano passado. Eu dei algumas oficinas socioambientais pelo ITESP nos assentamentos de terra aqui da região. Foram 3 oficinas. E para cada oficina eu montei uma apostila para que eles ficassem com esse material para poder depois, né, estudarem ou replicarem. E uma das situações era a construção da mosquitérica. Também passaram as oficinas e quando começaram as aulas eu comecei a ver nas reportagens. O primeiro foi Presidente Prudente está em epidemia de dengue. Sim. Depois, Epitácio, Presidente Epitácio em epidemia de dengue. Aí eu pensei comigo, bom, nós estamos no meio das 2 epidemias e com pessoas de fluxo contínuo entre as 2 cidades, né? Porque nós temos alunos de Epitácio que tem aula aqui e Prudente, todos nós vamos a Prudente, né? Então, eu fiquei imaginando o que eu poderia fazer para colaborar com o Presidente Venceslau para que nós não tivéssemos epidemia, né, uma forma, e que a gente pudesse colaborar com os alunos da região, também Epitácio, onde nós temos alunos de lá. Então, aí eu me lembrei da mosquitérica e busquei mais um monte de informações. A mosquitérica é uma armadilha letal do mosquito da dengue, ela é uma maternidade letal, eu já explico melhor. Ela foi elaborada pelo professor Maulori Cabral, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu acabei entrando em contato com ele, tirando algumas dúvidas, né, e implementei o projeto. Conversei com a diretora da instituição, que é a professora doutora Maria Antônia Soares, e ela me deu livre-arbítrio para eu poder implementar o projeto. O que eu fiz? Conversei com todos os alunos de Ciências Biológicas e solicitei ajuda. Eu falei, eu vou capacitá-los como agentes ambientais no combate à dengue, vou ensinar como é que a gente monta a mosquitérica, como que faz a manutenção, né? E a parte social, porque não é só produzir um equipamento ou um instrumento para você poder diminuir a quantidade de mosquitos, né? Primeiro você tem que fazer todo um trabalho de cidadania mesmo, conversar, explicar que você tem que tirar tudo que está referente a dengue na tua casa, como utensílios, pneus vazios, recipientes abertos, caixas d'água. Aqui a população tem o hábito de ter caixa d'água, às vezes no quintal, para recolher água da chuva e destampada. Então, são criatórios assim que ninguém imagina que na sua casa vai acontecer, sempre no vizinho. Todas as salas que nós capacitamos, ninguém tinha quintal sujo, só o vizinho tinha. Então, assim, a transferência de responsabilidade é uma coisa, assim, assustadora, né? Mas a nossa função é repassar o conhecimento, às vezes já, a
maioria das pessoas já sabe que o seu quintal tem que estar limpo para proteger você da dengue. Então, primeiro você ensina a proteção contra os mosquitos, né? Para eliminar todos os focos da dengue. Depois você entra com a mosquitérica, como um trabalho para fazer um arremate. Se já levar a armadilha primeiro, não vai se fazer não o vai se preventivo, fazer né? o preventivo. E na realidade, porque a mosquitérica, quando o professor inventou, né, fez a mosquitoeira genérica, a intenção e a função é que ela seja um instrumento educacional. Tanto que a gente faz isso, aplica em escolas, né? Juntamente com os agentes de saúde. Tá? Então é um processo assim, de muitas mãos, de muito trabalho e de muita determinação. E todo mundo pode baixar o arquivo, se você digitar no Google armadilha para mosquito da dengue, vai cair direto nessa publicação que eu acabei de passar para você. E todo mundo pode fazer sozinho, ela é autoexplicativa, é um instrumento super fácil, mas se não tiver o start, se não tiver alguém que seja líder do processo para alavancar todas as outras pessoas, não funciona. Então essa função é nossa, dos professores. Então, os alunos foram capacitados, os meus alunos de ciências biológicas, do segundo e terceiro termo, tanto à tarde, do período vespertino, quanto à noite, e todos eles, durante quase 2 semanas, nós estamos terminando o processo, nós estamos capacitando todos os alunos da Uniesp. São em torno de 940, a gente tem aproximadamente 750 alunos capacitados lá. Alguns já. E alguns estão, assim, indo para as suas cidades, Caiuá, outras cidades, né? Levando para a Secretaria de Educação para replicar isso nas escolas. Sim. Então, alunos, assim, de início, tem uma aluna de pedagogia do segundo termo, que vai levar para Caiuá e vai implementar isso na cidade como um todo. Então, isso é o quê? É você dar o start, né? E depois os grupos formados vão produzindo novos grupos. E essa é a função mesmo, né? É uma progressão geométrica. A multiplicação. A multiplicação. Essa é a função, na realidade, da educação ambiental, né? Então, a minha função é simplesmente ser difusora da mosquitérica. Sim. E graças a Deus, a professora, né, Maria Antônia, ela me deu liberdade total, conversei com os coordenadores, todos os professores apoiaram o projeto. Então, assim, nós estamos com o apoio da instituição como um todo. Na primeira semana, uma aluna minha da biologia levou mosquitéricas para casa, porque ela tem produção de mudas de plantas. Aí uma TV iria entrevistar a gente e acabou que transferindo. Mas o que aconteceu? Ela levou as mosquitéricas para o laboratório. E tinha dengue na casa dela, ela não sabia, e apareceram larvas da mosquitérica. Aí ela foi para casa e pensou, bom, pode ser o vizinho, porque eu cuido muito. Ela tinha foco e não sabia, em casa. Então, assim, foi um resultado que não é um resultado positivo por a gente encontrar a dengue, porque nunca vai ser positivo. Sim. Mas é um resultado que causa uma certa alerta, né? Porque você pode, como mosquitérica, estar alerta para os focos da dengue. Esses dias até eu estava conversando com o pessoal da própria TV Fronteira, da Globo. Eu senti eles desanimados no ar. Poxa, a gente fala, não sei o que. Eles não leram um texto, eles leram uma lamentação. Eu entrei em contato com eles e falei assim, poxa, mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? Não acho. Mas, olha, eu vou te contar um negócio, às vezes, há 20 anos que eu falo de dengue. E há 20 anos eu vejo casos de dengue. E há 20 anos que eu entro no quintal, como a minha esposa trabalha na área da saúde, e não tem como eu não aprender a ver onde tem focos, né? Então, devido ao trabalho que minha esposa desenvolve. Eu chego no lugar e falo, você tem um criador aqui, mas onde? Bota tudo. São pequenos corpos d'água, né, que você... Uma coisa muito importante, então, já que eu estou tendo a oportunidade, né? Uma das etapas do trabalho, depois que a gente fizer a capacitação de todos os alunos e o controle durante o mês de todas essas mosquitéricas, né? A gente vai, a semana que vem, tentar entrar em contato com os agentes de saúde, porque 2 agentes de saúde já pediram para serem capacitados. Sim. E depois a gente vai para as escolas aqui de Venceslau.
Então, porque faz 2 semanas que o projeto começou, né? Você não teve tempo hábil ainda de extrapolar a universidade, né? Epitácio, os marinheiros navais solicitaram para a gente fazer capacitação também. Então, assim, está crescendo, né? O número de... O CRAS, talvez a gente faça um projeto com as famílias carentes também. Porque e uma coisa muito barato, e uma coisa muito importante, quem tem acesso à internet, que é a TV a cabo, né? Então, assim, tem muitos vídeos na Fiocruz que são autoexplicativos, que demonstram vários fatores importantes, como você cuidar do seu quintal, como você achar esses focos que às vezes a gente não encontra, né? Como interpretar o que é um mosquito da dengue, o que não é. Então, assim, esses vídeos são muito educativos e auxiliam muito no processo da sua proteção, né? De proteger a sua casa. Tá? Eu vi esses dias atrás, tacaram fogo no quintal, uma área aqui em Presidente Venceslau. Eu questionei a pessoa, falei, mas por que você colocou fogo aqui? Você colocou em risco um monte de casas e tal. Não, mas isso aqui vai destruir o mosquito da dengue. Só que você colocando fogo, existe uma palha que vai ficar embaixo, fofa, daquela queimada, aí você transmite faniose. A minha avó fala, você come um santo e descobre o outro. Mas não é com fogo, né, que se mata dentro. Tem umas fotos? Tem. A gente tem algumas fotos da capacitação, né? Vamos mostrar, Alex, para o pessoal em casa? Ver. Esse que é lá dentro do laboratório da ciências, tá? E eu estou capacitando os alunos de ciências biológicas. Eu acho linda essa foto, porque eles estão totalmente envolvidos no processo. Massa, né? Todo mundo. É uma das fotos que eu mais gosto, assim, que a gente tirou. Tá? Eles estão fazendo Eles estão aprendendo a fazer a mosquitérica, para depois eles poderem replicar o processo, né? Nas outras turmas. Aí estou eu, né, junto também, com outra turma. Totalmente. Eu sempre, né, mergulhada. Tem uma outra foto? Tem mais fotos. Aqui com outra turma, a turma do Vespertino, né? Eu peguei alguns pontos só que a gente tinha, mas a gente tem bastante material já. Tá? Mais uma, né? Aqui também, o pessoal da tarde. Tem. Aqui é de uma sala de aula, eu não vou me lembrar de qual curso, porque nós capacitamos quase todos os cursos do lá da FAPREV, do Sérgio Coroado. Não, aqui a gente fez o seguinte, como nós somos na sala de aula, porque nós não tínhamos como levar muito tempo para levar os alunos para o laboratório, preparar todo, né? O material. Então a gente solicitava que eles trouxessem os materiais e a gente, na sala de aula, a gente chegava, interrompia a aula dos professores, porque não tinha outra forma, e eles faziam na própria carteira. Eles se juntavam em grupos, quem tinha esquecido o material era solidário com o colega. Eu acho que quem levou a mosquitérica para casa deve ter tido uma surpresa. Eu acho que sim. Bem provável. Eu acho que sim. Essa aluna, uma aluna minha, né, ela é isso que eu falei antes, né, anteriormente, ela não sabia do foco, é uma pessoa super cuidadosa, e no fim ela levou a dengue dentro da garrafa pra gente, e estava no quintal. Já a professora vai fazer pra gente aqui a matilha, a mosquitérica, depois do intervalo comercial. Deixa eu chamar para você o Gugas Oriental Gourmet, que fica lá no Pedro II, 187, fone 3272-1919, sushi e yakisoba toda sexta e sábado no Gugas, tá? Romera, móveis e eletro, em Presidente Venceslau, nosso William, está lá o gerente. Olha, preço móveis, eletrodomésticos, informática, vem para Romera. Farmais e RA Fórmulas, 3272-9200, 24 horas por dia, cuidando da sua saúde. Diz que entrega das 8 da manhã até meia-noite, de domingo a domingo. Cooperótica e Cooperótica Center, está linda essa promoção verão 2013, imperdível, 10 pagamentos de R$51. Olha os óculos de sol, que coisa fantástica. Também Thiago Joias e Relógios, fica na Newton Prado. Um beijo para a Cristiane, que é aluna da Lúcia e trabalha no Thiago. Ela faz ciências biológicas. Na FAPREV, aqui em Venceslau, na Unesp. E também o Bálsamo Sucupira contra dor, bateu, machucou, ele é 100% natural. Tem as indicações aí na tela para que você tenha uma opção
ajuda mesmo. Está com dor, sucupira extra forte. Foi o seguinte, rápido intervalo comercial e o TCV Entrevista volta já já, terceiro e último bloco, esse bate-papo que eu estou tendo hoje com a professora Lúcia Regina. Exato. Quando você fala em internet de qualidade, TCV Net aqui, de Presidente Venceslau. Ligue 3271-5011. E também, né, TV Cabo, você veja os nossos pacotes. E não é Canal 4 para transmitir os Jogos da Libertadores também? Que chique! Parabéns ao nosso pessoal que está trabalhando. A gente conversa hoje com Lúcia Regina Pereira, o grupo, ela é professora e coordenadora de Ciências Biológicas da FAPREV, Uniesp, aqui de Presidente Venceslau. Bom, vamos falar da mosquitérica. Vamos. É feita com garrafa PET. Então, assim, ó, o professor Cabral, né, ele inventou a mosquitoeira genérica, que é a mosquitérica. Você faz o quê? Você pega uma garrafa PET de 2 litros, 1,5 litros, corta, amassa a garrafa e corta com a tesoura, tá? Você corta, né? Aí você vai ter um funil e um copo, certo? Quer que eu seguro? Ou se quiser botar. Alex, providencie para mim, Alex, para desligar o... Aí o que acontece? A mosquitérica, né, ela é uma armadilha letal que vai atrair a fêmea para a postura dos ovos, tá? Então, para que a fêmea venha, para que ela seja atraída, a gente tem que fazer uma superfície que aumente a evaporação da água. É mesmo? Com isso, o que a gente faz? A gente até trouxe uma maior, caso houver dúvidas, né? Uma lixa de madeira, de lixar madeira, tá? A gente faz o quê? A gente passa, geralmente, em uma única direção, tá? Vai fazer um certo barulho, até você causar muitas ranhuras, tá? Eu trouxe uma pronta pra gente ver. Ó, se você passar a mão, você vai ver que ela é toda áspera por dentro, tá? Por quê? Porque quando você encher o copo com água, essa água tende a evaporar. E a fêmea, ela procura, para fazer a postura, uma superfície que tenha alta evaporação de água, tá? Então, a gente potencializa essa evaporação com as ranhuras. Então, para mosquitérica, a gente precisa da garrafa, o anel que vem no lacre, da tampinha, a gente tira, que é esse lacre aqui, que eu vou usar para prender uma rede, que vai ser a armadilha, que não vai deixar as larvas, né, e depois nem o mosquito sair. O que acontece? Eu tive algumas dificuldades para encontrar. Nós usamos, para fazer a armadilha, esse tule aqui, ó, que é um microtule. Microtule. Quando a gente pediu na faculdade para os alunos trazerem o tule, eles trouxeram esse aqui. Só que esse é o tule, ele não é microtule, então isso aqui não é armadilha, porque as larvas podem passar de volta e o mosquito, na forma alada, pode sair da armadilha. Então o tule não serve. Então a gente usa esse microtule, que é o que é feito o véu de noiva, e também esse aqui, que é um mais maleável, ele tem poros menores, também é microtule, tá? Então deixar bem claro que tule não pode, tem que ser microtule. No tule passa... Isso, no tule passa. O mosquito pode voltar, né? A larva pode voltar. Então o que a gente faz? A gente coloca na boquinha da garrafa o anel que você retirou na posição que você tirou da garrafa e prende, forma aqui a rede. Você, se você quiser, você pode fazer o quê? Cortar, dar uma aparada aqui, né? Deixar menor, para ficar uma estética melhor. Só não cortar muito rente, porque algumas pessoas cortaram tão pouquinho que acabaram deixando buracos e a armadilha não fica correta. Isso. Aí o que acontece? Aqui dentro eu vou colocar um alimento que vai atrair micro-organismos que vão alimentar as futuras larvas. Que alimento que eu posso colocar? Eu posso colocar uma pelota de ração de gato, não ração de cachorro.
Por quê? A ração de cachorro tem muita gordura e a gordura ela sobe, ela não se mistura na água e forma uma película, não deixando a água evaporar e não deixando o mosquito respirar. Ok. Tá? Então a gente pode usar ou 2 grãos de arroz, tá? 2 grãos de arroz. Ou 2 grãos de arroz, uma pelota só, ou uma pelotinha de ração para gato, que é ração felina, ou 4 grãos de alpiste. Se você não tiver nada disso, você pode colocar um punhadinho de terra, bem pequenininho, bem pouquinho, no fundo da mosquiteira, tá? Colocou lá dentro... O grão de arroz é cru? Todo o grão de arroz cru, a ração e o alpiste, ou o grão de arroz cru, todos, se você for usar, qualquer um deles tem que estar triturado, tem que estar moído, tá? Então aqui eu já trouxe, ó, mais ou menos triturados, um grãozinho de ração, vou colocar aqui dentro da mosquitoeira, tá? Aí o que a gente faz? Eu vou colocar a tampa da mosquitoeira, certo? Com isso, se você quiser segurar para mim, não precisa apertar muito, só segurar aqui que eu vou vedar, ó. A gente pega, segura bem retinho, isso, bem direitinho, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, a estética ela é importante, por quê? Porque você vai capacitar outras pessoas. Então, se você levar uma mosquitérica mal feita, ninguém vai querer ser, ninguém vai fazer, porque uma coisa que não é feita com capricho, né, ela não pode ser replicada. Então, o que acontece? A minha armadilha está pronta. O que eu vou fazer? Eu vou colocar água até esse nível, tá? Mais ou menos, o que você faz? Você mede uns 3 a 4 centímetros do copo, os 2 dedos, os 2 dedos meus, acho que um pouco menos, uns 3 a 4 centímetros, e coloca uma marquinha de fita isolante também. Para quê? Para que você coloque água até aqui. Quando você coloca água até aqui, ela vai encher o funil até metade. Tá? Então, o que vai acontecer? A fêmea, ela procura superfícies que tenham água com alto índice de evaporação e uma água, ela pousa na água para prestar atenção se tem predadores que vão comer seus futuros filhotes e se tem micro-organismos nessa água. Então, a dengue não vai botar os ovinhos no local que tem água pura, potável. Sempre tem uma sujeirinha, algum resíduo. Ela é seletiva. Ela é altamente seletiva, porque ela é uma mamãe. Sim. Então ela tem que pensar na futura prole. O que acontece? Quando você colocou a matéria orgânica, né, a ração, o arroz ou o alpiste, os micro-organismos às vezes estão junto, ou às vezes eles vêm na água. O que acontece? Eles vão se alimentar dessa matéria orgânica. A fêmea vem e faz a postura dos ovos 1 milímetro acima da lâmina d'água. A sua mosquitérica você vai colocar em locais sombreados e vai deixar. O nível da água vai descer. 2 vezes por semana você pode completar o nível da água. Então o que acontece? A fêmea vai fazendo a postura 1 milímetro acima da lâmina d'água aqui dentro. Cada vez que você completa a mosquitérica, você molha e encharca os ovos. Os ovos encharcados, se eles estiverem maduros, em 30 minutos eles começam a eclodir e sair das larvas. Certo. Tá? Essas larvas já sabem que tem comida no fundo, porque a mamãe delas fez uma inspeção antes dessa água. Então a larva sai, migra, passa pela malha, pela rede do tule e vai para baixo para comer, para se alimentar. Aí ela passa por 4 estágios de ovo, larva, essa larva cresce, depois ela entra na forma de pupa e depois para a forma alada, que é o mosquito. Quando ela começa a se alimentar, ela cresce, ela não passa mais pela trama, ela fica aprisionada. Por isso que a gente chama de maternidade letal. Então o que a gente faz? Um controle das futuras gerações dos mosquitos que podem transferir a dengue. Deixa a fêmea do dengue, ela faz a porque ela que transmite a dengue, ela que pica a gente. E, quer dizer, ela não vai conseguir gerar os filhotes. Não, a prole dela vai ser inativa. Esse mosquito não vai ter geração. Essa dona mosquita da dengue, que citou aqui, o tempo de vida dela... 45 dias aproximadamente. Quer dizer, essa está eliminada. A gente tem dados que ela pode fazer postura de 300 até 1.500 ovos. Por vida. Em 45 dias? Eu achei na Fiocruz ontem um dado, um artigo que ela pode chegar a botar até 1.500 ovos. Pois ela não bota no mesmo recipiente, ela faz uma procura,
Ela é tão seletiva que ela vai procurar assim, na sua casa, um vaso, ela vai fazer a postura de 3 a 10 ovos, ela vai em outro local, às vezes até na mesma região, no mesmo quintal, mas ela não vai fazer a postura de todos os ovos só numa garrafa. Para ter certeza que a prole dela vai nascer. Vai nascer. E ela viaja, né, 300 metros no entorno, no seu quintal e no vizinho, procurando locais, tá? Já pensou o que nós estamos enfrentando? Então, e assim, é um mecanismo simples, que se todo mundo fizesse, você completa com água na sua casa, todo mundo tem esses materiais em casa. Lixa custa R$1, o custo é baixíssimo. A fita isolante... Quantas dessas eu preciso para ter na minha casa? Então, na sua casa, para a gente fazer o controle, a gente pede uma garrafa, mas até 3, 4, você pode colocar em todos os lugares que você quiser na sua casa, porque ela pode controlar outros tipos de mosquito. Também outros não o da leishmaniose, né? Porque ele faz a postura na matéria orgânica na terra, né? Tá? Mas outros mosquitos que usam a água como veículo, né? Aquele pernilongo. O pernilongo. Esse também cai nessa da... Se tiver o pernilongo, o Aedes, ele vai botar os ovos aí também? Ou não? Pode botar. E assim, uma pergunta que foi feita esses dias, e uma gente respondeu que não. Mas o mosquito da dengue pode picar durante a noite também, porque ele precisa de locais sombreados. Ele é oportunista. Onde tiver e ele puder, porque a fêmea precisa do sangue, ela pica você porque ela precisa do sangue porque ela está grávida, ela precisa de proteína. Então ela vai usar o teu sangue para gerar a futura prole dela, tá? Então assim, é só para fechar. Você fica com essa mosquitérica por aproximadamente 1 mês. Quando os mosquitos alados estiverem aqui dentro já voando, você só chacoalha a mosquitérica e eles vão morrer afogados. Quando você quiser fazer a limpeza, aproximadamente 1 mês depois, você abre, joga a água numa terra de jardim, ou você pode colocar detergente, esperar todas as larvas morrerem e colocar no vaso sanitário, tá? Depois lavar com escova de aço ou bucha, né? Escova ou bucha de aço bem, porque os ovos da dengue, eles podem durar no meio ambiente de 0, a gente tem dados de até 2 anos. 2 anos. Tá? Por mais de 1 ano, tranquilamente, se eles não forem hidratados. Então você passa o fumacê, o larvicida, né? E você faz um controle, o fumacê faz o controle dos mosquitos adultos. O larvicida, uma grande quantidade, eu estava lendo algumas reportagens, eles estão adquirindo resistência, né? Não é qualquer veneno que mata mais não. Então assim, aqui você mata todas as fases. Certo. Tá? Você elimina todas as fases de uma geração. E além dos cuidados que você tem que continuar tendo. Então, se tratando de epidemia, quantas vidas a gente pode salvar? Ou mesmo, como é comentado, né? Se alguém que já pegou dengue, essa pessoa quer ter dengue de novo, quer correr esse risco? Ninguém quer repetir, porque os efeitos colaterais são terríveis. Quem teve dengue já disse. É horrível. Então, assim, é um instrumento de utilidade pública criado pelo professor Cabral, né, Maluri Cabral, e que qualquer um de nós pode estar replicando, tá? É um instrumento simples, barato e de alta eficácia. Eu recomendo 100% de uso. Muito bem. E aprendemos a fazer aqui no nosso programa. Você, obrigado. Mais uma coisa, qualquer dúvida, qualquer informação que alguém queira, né, é só nos procurar na Uniesp, tá? Entrar em contato que qualquer um lá vai me achar dentro da universidade e eu posso estar colaborando. Tá bom? Muito bom. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, conversei com a professora e coordenadora de Ciências Biológicas da FAPREV, Uniesp, de Presidente Venceslau, a Lúcia Regina Perego Grupo. Para encerrar o programa de hoje, eu só quero agradecer ao Gugas Oriental Gourmet, a Romeira Móveis Eletro de Presidente Venceslau, também a Farmácia e Reformas, a Culturótica e a Culturótica Center, são 2 óticas em Presidente Venceslau, ao Tiago Joias e Relógios em Presidente Venceslau também, e ao Bálsamo Sucupira. Nós voltamos com o próximo programa, na semana que vem, aqui no Canal 4, a imagem da sua cidade. Até lá.